Queridos, o tema dessa palestra minha nessa noite é a justiça de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 3, onde o apóstolo Paulo explica de que maneira Deus mostra que Ele é justo. Nós já temos dito que a Bíblia, quando trata dos atributos de Deus, ela geralmente o faz explorando a relação daquele atributo com a humanidade. Então, em vez de falar da justiça de Deus ou qualquer outro atributo de Deus de uma maneira subjetiva, sempre o tratamento é no que a justiça de Deus se relaciona conosco. E então é a partir dessa perspectiva que nós vamos abordar mais esse atributo de Deus. Quando nós dizemos que Deus é justo, isso significa na linguagem bíblica que Ele trata os seres humanos de maneira justa, que Ele abençoa e recompensa aquele que faz o que é certo e que Ele castiga e pune aquele que faz o que é errado. Essa é a principal abordagem que a Bíblia dá à justiça de Deus, porque Deus é justo, Ele inocenta o inocente, o justo, e Ele pune e castiga o culpado. Só que essa característica de Deus, esse seu atributo, ele é um problema para nós. É um problema para nós porque nós somos pecadores. E foi esse problema que Lutero enfrentou. Lutero, antes de entender a verdade do Evangelho, lutava para se sentir justo e aceito por esse Deus que ele sabia que era infinitamente justo. E ele lia a palavra de Deus, e tinha um versículo em particular que o incomodava, que era Romanos capítulo 1, verso 17, quando Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas como é que pode ser isso? Lutero perguntava. Como é que Evangelho é uma boa notícia e que Deus é justo, isso não é uma boa notícia para nós, porque nós somos pecadores. Essa é uma péssima notícia para nós pecadores, que Deus é justo. Então, em que sentido a justiça de Deus se revela no Evangelho? E foi então que ele compreendeu que Paulo aqui não estava se referindo ao atributo de Deus, justiça em si, mas a maneira como o Deus justo justifica pecadores. De que maneira Deus torna pecadores justos e os trata como se assim fossem. E é isso em que reside a justiça de Deus no que diz respeito a nós. Deus, sendo justo, Ele nos justifica, Ele nos faz justos mediante Jesus Cristo. Esse é o ponto que Paulo explora em maior detalhes. Ele já inicia a sua carta falando disso, Romanos, mas que ele explora em maior detalhes aqui a partir do capítulo 3. E nós vamos do verso 19 até o verso 31. Ouçamos a leitura. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé?
Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Vocês percebem que nessa passagem a expressão a justiça de Deus aparece várias vezes. Praticamente cada um desses versículos lidos aqui, cada um deles faz uma menção ou à justiça de Deus ou à justificação que procede de Deus. Paulo escreveu essa parte aqui porque ele sabe que na audiência da sua carta em Roma haveria um grupo de judeus que questionaria as afirmações de Paulo a respeito da validade da lei de Deus, da lei que Deus havia dado a Israel através de Moisés. E para muitos judeus, para a maioria da nação de Israel, na época de Paulo, a resposta a essa questão, de que maneira eu posso ser justo diante de Deus, estava resolvida. Para eles, Deus havia dado a lei como um caminho da justiça. Se você guardasse os preceitos da lei de Moisés, se você andasse nos requerimentos, nas normas, nos mandamentos da lei de Moisés, você então seria recebido e tratado por Deus, você seria tratado por Deus como sendo justo. Para o judeu, portanto, a justificação era mediante as obras da lei. Essas obras incluíam a guarda de dias especiais, o calendário judaico, observar festas como Pentecostes, Páscoa, Tabernáculos, dias de lua nova e os sábados. Incluía toda a legislação dietária. O judeu não podia comer determinada comida, ele tinha que se abster de determinados alimentos e a sua alimentação devia ser escolhida de acordo com os preceitos que Moisés recebeu da parte de Deus e que estão registrados lá em Levítico. A justiça, além disso, viria pela observância da lei moral de Deus que está resumida nos 10 mandamentos. Se o judeu praticasse todas aquelas coisas, além das leis referentes aos sacrifícios de animais, de ofertas pacíficas e tudo mais, ele então seria visto como justo diante de Deus e haveria de herdar ou viver no reino messiânico, quando o Messias viesse em glória e Israel fosse colocado como a cabeça de todas as nações, ele juntamente com o Messias e todos os demais justos participariam na glória do mundo vindouro. Era esse o conceito de justificação ou de justiça que havia nos dias de Jesus e do apóstolo Paulo. E Paulo, então, era um fariseu que acreditava piamente nisso. Ele foi criado acreditando nisso, ele foi ensinado em todas estas coisas. Ele mesmo diz que ele excedia os seus companheiros no cumprimento da lei. Foi treinado aos pés de um mestre, de um rabi, que era considerado um dos melhores da época, que era Gamaliel. E ele diz que se adiantava a muitos da sua própria idade. E foi exatamente porque ele cria assim que ele perseguiu os primeiros cristãos, porque os primeiros cristãos diziam que o homem é justificado diante de Deus não por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. E para Paulo aquilo era simplesmente uma heresia muito grande. E ele estava determinado a exterminar com os cristãos até o dia em que Jesus Cristo, desrespeitando completamente o livre-arbítrio de Paulo, que absurdo, derrubou ele do cavalo no caminho de Damasco e entrou a galope na vida dele, né? E Paulo pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali Paulo entendeu, ele compreendeu ali que de fato Jesus a quem ele perseguia era o Messias prometido por Deus. E a partir dali ele teve que rearranjar toda a sua cabeça. Qual é o papel da lei então? Por que a lei foi dada? Para que a lei serve? De que maneira então, agora, se Cristo de fato é o Messias, ele morreu na cruz pelos meus pecados, então de que maneira a pessoa pode ser justa diante de Deus? Então, uma vez resolvidas todas essas questões na sua cabeça, Paulo então se torna o grande apóstolo dos gentios, o pregador da justificação pela fé sem as obras da lei. Ele está escrevendo essa carta a uma comunidade composta não somente de gentios, romanos convertidos, mas também de judeus que ainda poderiam ter alguma dificuldade em como encaixar a lei de Deus no meio desse processo de salvação pela fé em Jesus Cristo. Ou onde ficam as obras da lei recomendadas por Moisés? Qual o papel que elas têm na nossa salvação ou no caminho da nossa salvação? E tudo isso tem como pano de fundo
exatamente o fato de que Deus é justo e que o homem precisa se justificar diante dele, ou ser justificado diante dele. De que maneira isso pode ser feito? Essa passagem começa com Paulo negando a possibilidade de que alguém possa se justificar diante do Deus justo, guardando a lei que ele havia dado a Moisés, versos 19 a 20. Ele diz 3 coisas aqui a respeito da lei. A primeira é que a lei, na verdade, foi dada para calar a nossa boca e não para nos salvar. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. A lei que Deus deu à nação de Israel, em toda a sua extensão, nunca foi dada como um caminho de salvação ou justificação. Na verdade, o propósito daquela lei era calar a boca do judeu. Era calar a boca do homem que achava que poderia justificar-se pela obediência aos mandamentos de Deus. Por trás dessa crença existe uma deficiência numa compreensão de si mesmo. O judeu que achava que podia justificar-se pela lei, ele fazia isso porque ele considerava que ele tinha moralidade, santidade e habilidades suficientes para guardar os mandamentos da lei de Moisés. Ou seja, ele não percebia a sua natureza pecaminosa, ele não percebia a contaminação de todas as suas faculdades pelo pecado, ele não percebia que o seu arbítrio, a sua vontade, as suas emoções, a sua consciência, as suas decisões estavam todas manchadas pelo pecado, de forma que ele nunca poderia perfeitamente obedecer à lei de Deus. A lei foi dada exatamente para calar a boca daquele pretensioso que achava que poderia se justificar diante de Deus pelos seus méritos. Quando eu era evangelista no interior de Pernambuco, logo depois da minha conversão, eu fui pregar o evangelho no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Gamileira. Era uma cidade os moradores da cidade eram, em grande parte, plantadores de cana que trabalhavam para uma usina chamada Cucaú. E eu me lembro entrando com folhetos e bíblias para distribuir de casa em casa, batia na porta, se a pessoa me apresentava, dizia que tinha uma literatura para dar, se a pessoa queria ouvir um pouquinho a respeito do evangelho, abria a porta, eu entrava e tudo. E invariavelmente acontecia a seguinte cena. Nas casas em que eu era convidado a entrar, sentava na mesa, tinha um cafezinho, alguma coisa, começava a conversar, e então eu abordava a questão do pecado. E dizia para o meu hóspede, para o meu anfitrião, olha, você sabe que você é um pecador e precisa da graça de Deus. Ele dizia, bom, eu sou pecador, mas eu não sou. Sempre tem gente pior do que você. Precisa ver meu vizinho, não é? Eu sou pecador, mas não sou tão ruim assim, não. Invariavelmente, a minha técnica era fazer o seguinte, você é católico, não é? Sou. Você tem uma Bíblia católica aí? Tenho. Então, traz ela aqui. Vamos abrir aqui em Êxodo 20, que é a mesma coisa na protestante, não é? Então, vamos abrir aqui em Êxodo, vamos ler aqui os 10 mandamentos. E vamos ler como Jesus ensinou a ler. Que o mandamento alcança não somente as nossas ações externas, mas também o nosso interior. Então, quando ele diz assim, não adulterarás, não está só proibindo o adultério físico, mas o adultério mental também. Vamos lá, vamos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não furtarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Quando chegava no 10º mandamento, ele estava caladinho. Caladinho. A lei de Deus foi dada para calar a sua boca. Para mostrar que você não tem razão diante de Deus, você não tem direito diante de Deus, e você não pode exigir dele absolutamente nada. E nada do que você faz ou possa fazer, Deus tem o direito de receber. Porque você quebra a lei dele, você é incapaz de guardar os seus mandamentos. Foi por isso que Deus deu a lei. A lei diz o que diz para que se cale toda a boca, para que você não tenha o que dizer diante de Deus, em sua defesa, ou para se justificar. Você não vai ter nada o que dizer diante dele, a lei foi dada para isso. Segunda coisa que a lei foi dada, diz Paulo, final do verso 19, é para que todo mundo seja culpável perante Deus. Onde não há lei, também não há pecado.
Para que o pecado ficasse caracterizado, Deus deu a lei. A lei dá nome ao pecado, caracteriza o pecado. E agora então Deus pode declarar toda a humanidade culpada porque quebrou essa lei aqui. Você é culpado por essa infração aqui. A lei foi dada para isso, para que todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, Deus pode imputar a culpa a cada indivíduo que já viveu aqui nesse mundo. Porque mesmo aqueles que nunca receberam a lei escrita, eles têm a lei de Deus gravada no seu coração, como Paulo disse aqui no capítulo 2. E não somente isso, a santidade de Deus e a glória de Deus brilha na criação, como Paulo disse em Romanos capítulo 1. Por isso que não há desculpas, não há ninguém que possa se justificar diante de Deus. A lei foi dada exatamente para isso. Terceiro, a lei foi dada para que viesse o pleno conhecimento do pecado. Verso 20. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei faz com que o pecado seja muito conhecido, ou a lei, ela torna o pecado evidente, traz o pecado à tona. É igual aquela freira na escola católica, ensinando as crianças sobre literatura bíblica, conhecimento bíblico, não é? E no intervalo, adolescentes na verdade, no intervalo de aula disse assim, olha, vocês vão ler a Bíblia, mas não, tem um livro da Bíblia que vocês não podem ler, que é o livro de Cantares, que é um livro assim, meio erótico, vocês não podem ler não. Ninguém precisa dizer o que é que as crianças foram ler no recreio, né? A lei, ela provoca isso. Igual aquele gerente novo de um hotel, muito bonito, ficava à beira de uma estrada, um hotel de vidro, muito bonito. E aí o dono contratou um gerente, cheio de ideias. O gerente olhou e disse, patrão, vem cá, o senhor nunca pensou, olha, aqui é todo vidro, nós estamos à beira de uma estrada, de uma rodovia, passa muita gente aqui. O senhor não tem medo de que alguém passe e jogue um tijolo, não, uma pedra para quebrar as vidraças todas, não? O patrão vai fazer o seguinte, vamos botar uma placa. É proibido jogar pedra no vidro. Não precisa dizer o que aconteceu no dia seguinte, né? A lei, ela faz isso. Ela puxa, ela traz o pecado, ela traz o pleno conhecimento do pecado. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos judeus é que diante desse Deus que é justo, não tem como você se justificar diante dele através da prática, da obediência, da observância das obras da lei ou daquilo que a lei requer. Porque a lei não foi dada para isso, a lei na verdade foi dada para mostrar que você precisa de Deus para ser salvo e que você não pode salvar-se ou justificar-se por si mesmo. Você tem que calar a boca diante de Deus, você é culpável diante dele, e a lei, na verdade, desperta em você o pecado que está latente, está lá dentro de você. Então, de que maneira você pode se salvar pela lei? A lei tem como objetivo mostrar quem nós somos de fato. Quem nós somos de fato. Imagine você está tossindo, aí você vai para o ambulatório fazer uns exames, né? E o médico manda você fazer aqueles exames de raio-x. Eu me lembro da época que aqueles exames de raio-x do pulmão, a gente tirava a camisa, ficava assim naquela placa, né? Aí o cara ia para trás de uma... Até hoje é assim, né? Ficava trancado num quarto, e lá e faz clique, e a máquina tira, tal. Depois vem aquela chapa assim, desse tamanho. Lembra daquela chapa de plástico, assim, onde tem seu esqueleto por dentro, tal? Então imagina que você vai lá, ele tira uma chapa de você, e aí o médico examina e diz, olha aqui, a chapa está mostrando essa mancha aqui, então você está com pneumonia. Aí você vai triste para casa, chega em casa, ferve água e faz um chá com aquela chapa e você toma para ficar bom. É a mesma coisa de você tentar se justificar pela lei. A lei revela quem você é. Ela não foi dada para salvar você. Nunca você vai poder se justificar diante de Deus pelos seus méritos, pela sua bondade, pela sua moralidade, pela sua religiosidade, pela sua obediência, por qualquer outra coisa que você faz. Porque a justiça de Deus é infinita e Ele requer de nós a obediência perfeita. A sua justiça contempla e invade todas as áreas do meu ser. Então, se é para ser por obediência, tem que ser uma obediência completa, porque a justiça de Deus assim exigiria. Mas isso é impossível.
Agora Paulo muda do verso 21 até o verso 31 com as boas notícias. Essas foram as más notícias. Agora vem a boa notícia, que ele introduz com mas. Está vendo o mas aí do verso 21? Essa é a palavra mais gloriosa de toda essa passagem, é o mas. Porque ele introduz a intervenção de Deus nesse quadro de perdição que nós temos aqui. E do verso 21 até o verso 24, Paulo diz 6 coisas a respeito do que é que Deus fez diante desse quadro. E ele vai dizer então que Deus vem justificar o pecador, que de outra forma jamais se justificaria diante de Deus pelas obras da lei. Primeira coisa que ele diz é: agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A palavra agora, a gente geralmente chama em teologia do agora escatológico. O agora inaugura o tempo da salvação, em que Deus manifestou claramente ao mundo de que maneira Ele justifica pecadores. O agora é iniciado com a vinda de Cristo ao mundo pela sua encarnação, pelo seu ministério, pela sua morte e pela sua ressurreição. O agora inicia a nova era, o novo tempo da salvação, em que Deus está salvando pecadores mediante a fé em Cristo Jesus de maneira clara. Não é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas de maneira diferente. O judeu verdadeiro do Antigo Testamento, ele era salvo não pela guarda da lei, mas mediante a fé no Messias que haveria de vir e que estava prefigurado na lei levítica dos sacrifícios e das ofertas e dos holocaustos. Olhando para os animais abatidos e oferecidos, sangrando no holocausto, no altar do holocausto, o judeu via pela fé o Messias se oferecendo pelos seus pecados, como por exemplo Isaías 53 descreve a morte do servo do Senhor como sendo um sacrifício apresentado em favor de pecadores. O judeu do Antigo Testamento, ele era salvo não pelas obras da lei, mas mediante a fé no Cristo que viria. Nós hoje somos salvos pela fé no Cristo que já veio, sempre foi da mesma forma, sempre foi pela graça e sempre foi pela fé. A diferença entre nós e o povo do Antigo Testamento, que foi salvo pela graça, é só onde nós estamos no tempo. Eles estão antes de Cristo e nós vivemos depois de Cristo. A fé deles olhava para frente, para o Messias que haveria de vir, e a nossa fé olha para trás, para 2000 anos atrás, quando o Messias veio. Mas é a mesma fé. O agora introduz aquele momento em que Deus torna o seu caminho claro, em que Ele manifesta, veja que a palavra que Ele usa é essa, agora se manifestou, da ideia de que era alguma coisa que antes era oculta, e de fato, no Antigo Testamento, estava oculto através dos símbolos, dos tipos, dos sacrifícios, das personagens, das instituições, tudo que era sombra e figura de Jesus Cristo. Mas agora o próprio Cristo veio e Ele cumpriu todas estas coisas. Por isso que esse agora é o que a gente chama o agora escatológico, é o momento em que Deus manifesta a sua justiça, ou de que maneira Ele torna pecadores justos, sendo Ele Deus. Segunda coisa que Paulo diz é que essa manifestação foi sem lei, ou seja, sem exigir de nós absolutamente nada. A justiça de Deus, ela agora não exige de nós absolutamente nada, para que nós sejamos justificados diante de Deus. Terceira coisa que ele diz é que essa justiça, a manifestação dela, foi testemunhada pela lei e pelos profetas, embora a justiça de Deus, o caminho pelo qual Ele nos justifica, é sem lei, ou seja, sem qualquer requerimento de Deus com relação a nós. Entretanto, foi testificada pela lei e pelos profetas, porque, como eu já disse, a lei apontava para Cristo e para os seus sacrifícios, e os profetas apontavam para Cristo e pelos seus sacrifícios como a base da justificação. Então, é sem lei no sentido de que nós não precisamos e não temos como cumprir as obras da lei para sermos aceitos por Deus, porque a própria lei, ela mostra que nós não podemos fazer isso, e ao fazer isso, ela testifica de que é Deus quem nos salva mediante Jesus Cristo. Quarta coisa que Paulo diz no verso 22, é que essa justiça de Deus, que agora se manifestou sem lei e testemunhada pela lei, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. É mediante a fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário
que eu sou justificado dos meus pecados, que Deus me trata como justo, perdoando todas as minhas ofensas, cancelando a minha culpa e me recebendo como seu. É mediante a confiança naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, mediante a fé em Jesus Cristo. Quinta coisa que ele diz, que isso é para todos e sobre todos os que creem. A gente tem que lembrar aqui que quando a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, usa todos, você tem que ver o contexto, não é? Quando ele diz aqui, todos, ele está pensando, tanto judeus como gentios. Não há diferença, como ele diz no verso 23, porque ele diz no final do verso 22, porque não há distinção entre judeus e gentios nesse particular. Por que não há distinção entre judeus e gentios? Verso 23, pois todos, tanto judeus como gentios, pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer significa você sempre chegar atrasado para alguma coisa, você nunca alcançar alguma coisa. É como o atleta que corre e morre, faltando 10 metros para a linha de chegada. Como o náufrago que nada e morre na praia. Todos nós carecemos da glória de Deus, chegamos antes não conseguimos alcançar a glória de Deus por conta dos nossos pecados. Todos nós pecamos, todos pecaram, diz Paulo, judeus e gentios, e eles carecem da glória de Deus. É por isso que esse caminho aqui é para todos. Deus não tem uma maneira de salvação para os judeus, como talvez você foi ensinado, se você vem de uma igreja arminiana dispensacionalista, que Deus tinha no Antigo Testamento uma maneira de salvar os judeus, e que no Novo Testamento, plano B, ele tem uma outra maneira de salvar os cristãos. Deus nunca teve plano B. Deus não tem plano B. Ele tem um plano só. E esse plano vai funcionar exatamente como ele deseja e como ele quer. E o plano dele é esse, que só tem um caminho pelo qual o homem se justifica diante de Deus, quer seja judeu, quer seja gentil, homem, mulher, rico, pobre, feio, bonito, o que for. Porque está tudo nivelado por baixo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, e aqui vem o sexto ponto de Paulo, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Deus justo, o Deus que é justiça, ele justifica gratuitamente pela sua graça, sem requerimentos da lei, tanto judeus como gentios, porque tanto judeus como gentios têm que ficar de boca calada, são culpáveis diante de Deus e são pecadores plenos, têm o pleno conhecimento do pecado, a lei foi dada exatamente para isso. Esse é o Evangelho. O Evangelho é a maneira pela qual um Deus justo justifica pecadores. Ele fez isso em Cristo Jesus, agora. Ele fez isso sem lei, sem requerer nada de nós. Ele fez isso não é uma novidade, já estava testemunhado pela lei e pelos profetas. Isso é mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é para todos e sobre todos os que creem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso ele faz gratuitamente pela sua graça. Tem muitas religiões no mundo. E às vezes as pessoas ficam confusas com isso. Mas se você for examinar essas religiões na soteriologia delas, ou seja, no que elas ensinam sobre a salvação, como o homem pode ser justo diante de Deus, você vai ver que existem, na verdade, apenas duas categorias. Aquelas religiões que vão dizer que o homem se justifica diante de Deus mediante o seu esforço pessoal, o cumprimento de normas, de rituais que são dados de acordo com a religião, qualquer que seja ela. E na outra categoria está apenas o cristianismo histórico e bíblico. O homem não é justificado por absolutamente nada que ele faça. É Deus quem o justifica gratuitamente. Nas outras religiões, o movimento é de baixo para cima, o homem tentando encontrar Deus. No cristianismo bíblico, o movimento é de cima para baixo. É Deus que vem ao nosso encontro e nos justifica gratuitamente em Cristo Jesus. Agora, isso aqui é um problema. É um problema com a justiça de Deus, porque nós dissemos no início
de que a justiça de Deus consiste no fato de que Ele não inocenta o culpado e Ele não apena o inocente. Mas aqui nós estamos dizendo que Deus inocenta culpados. Deus justifica injustos. Como resolver esse dilema? Como é que um Deus justo pode justificar pecadores que quebraram a sua lei, a sua santa lei? Não parece ser isso, ou isso em modo contrário e frontal à justiça de Deus. Aqui no final do verso 24 e no início do verso 25, Paulo fala do mecanismo que Deus usou, a dinâmica que Deus usou, para que ele pudesse ser justo e ao mesmo tempo justificar o culpado, sem incorrer em injustiça. A final do verso 24, vou ler o verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, aí Paulo apresenta como isso pode acontecer, mediante ou através, não é? Introduz essa explicação. Através ou mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui você tem a base pela qual Deus justo pode justificar pecadores. A redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redimir é muito rica e no Antigo Testamento ela era usada de muitas maneiras. A maneira que nos interessa agora é que redimir poderia significar é o preço que você pagava por um escravo, era o preço que você pagava por um prisioneiro de guerra, ou então se um homem que tinha um boi, por exemplo, que ele desleixadamente deixou fugir lá do cercado e o boi chifrou um homem e aquele homem foi morto, aquele homem poderia, o dono do boi, ele poderia resgatar ou redimir-se daquela falta mediante um holocausto, algum tipo de sacrifício. Então, sempre no Antigo Testamento, a ideia da redenção, ela implica na compra ou na quitação de uma dívida mediante um sacrifício ou mediante uma oferta e alguma coisa. O que Paulo está usando essa linguagem para dizer como Deus pode justificar pecadores. O que Deus fez foi tomar a culpa daqueles pecadores e transferi-la para o seu Filho Jesus Cristo. Cristo nos redimiu da nossa situação de culpa. E com base no que Cristo fez, é que Deus pode justificar pecadores. Ele transfere a justiça de Cristo para nós e a nossa culpa é transferida para Ele. Isso fica claro no verso seguinte, 25. Quando Paulo diz assim, a quem, Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Aqui você tem um evangelho nessa frase, o evangelho completo nessa frase toda. Deus propor no grego significa literalmente horizontar. Deus horizontou. Quer dizer, Deus fez uma proposta pública colocando em contraste a linha do horizonte para que todo mundo visse. Essa proposta de Deus não foi oculta, ela não foi escondida, embora ela estivesse velada no Antigo Testamento. Mas agora, Deus faz publicamente uma proposta. Ele propõe a redenção de pecadores e a justificação deles mediante o sangue do seu Filho. Tão claro como se estivesse projetando uma imagem contra o horizonte. É isso o sentido aqui no original. Deus propôs a redenção no seu sangue, no sangue de Jesus. O sangue que Jesus derramou é o preço da nossa culpa. Ele foi derramado em nosso lugar. E dessa forma, Cristo leva o castigo que nós merecemos, pagando com sua morte a nossa morte. Nós é que deveríamos morrer, mas Deus propôs que o seu Filho morresse em nosso lugar. Desta forma, Ele sendo o nosso representante, nós podemos obter os méritos de Cristo como caminho para a justificação diante de Deus. Essa é a única forma de que o Deus justo pode justificar pecadores. Deus nunca, em hipótese alguma, poderia ignorar o pecado. Isso seria contra a sua natureza justa. Mas Ele não ignora o pecado, como alguns às vezes podem pensar. O que Ele fez foi castigá-lo plenamente no seu Filho Jesus Cristo. A chave para a compreensão melhor disso está na palavra propiciação.
A palavra propiciação que aparece aí no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A palavra propiciação, ela vem da palavra hilasterion, palavra grega que traduz a palavra hebraica kaforet. Eu sei que isso não quer dizer nada, mas de vez em quando é bom a gente falar um pouquinho assim. No Antigo Testamento, quando Deus mandou fazer a Arca da Aliança, Deus mandou fazer uma tampa. A arca media 1,10 m de comprimento, 60 centímetros de largura, era toda feita de ouro batido e tinha uma tampa em cima da qual havia 2 anjos, 2 querubins, com a face baixa, com as asas tocando uma na asa do outro, de frente. E dentro da arca estava a tábua da lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. O nome daquela tampa, adivinhe, qual era o nome daquela tampa? Propiciatório. Por que era chamado de propiciatório? Propiciar significa oferecer um pagamento para apaziguar alguém. Era chamado de propiciatório porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava com o sangue de um cordeiro, sangue de um animal, de acordo com a legislação mosaica, e derramava aquele sangue na tampa da arca, no propiciatório, como para propiciar a ira de Deus contra os filhos de Israel, como pagamento pela culpa dos filhos de Israel. É chamado o Yom Kippur, ou dia da expiação. Uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia fazer isso. Aquela palavra que é usada ali, em grego já disse, em hebraico já disse, para definir a tampa da arca, é a mesma palavra que Paulo está usando aqui. Deus propôs a Cristo como propiciatório, ou seja, é nele, pelo que ele fez, que os nossos pecados são expiados, são pagos, são completamente quitados mediante o seu sangue. E a lei de Deus que está dentro da arca, ela não pode nos atingir, porque o sangue de Jesus cobre a lei, de maneira que você não é mais atingido pelos requerimentos da lei. A lei não pode mais condenar você, porque entre você e a lei que lhe condena está o sangue de Jesus cobrindo a tampa. Essa é a maneira pela qual Deus pode ser justo e justificar pecadores. Deus propôs a redenção que há em Cristo, propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Essa propiciação e sacrifício de Cristo nos chega, os seus benefícios nos chegam mediante a fé na sua pessoa. Paulo se encaminha para o final dizendo qual o propósito de Deus. Por que Deus procedeu assim? Deus fez isto, veja só, metade do verso 25, para manifestar a sua justiça. Deus é justo, como nós dissemos, todos os atributos de Deus só podem ser compreendidos em relação à criatura. Ou pelo menos eles são tratados na Bíblia sempre em relação à criatura. O Deus que é justo quis manifestar a sua justiça. Ele quis explicar por que é que ele fez isso. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não interprete mal Paulo aqui, ele não está se contradizendo. Quando ele diz assim, que Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, ele está dizendo simplesmente o seguinte: apesar da humanidade ter pecado desde o jardim, apesar dos filhos de Adão terem pecado como Adão pecou, apesar dos netos de Adão terem pecado, dos bisnetos, apesar de toda aquela descendência, apesar de Abraão ter pecado e todos os seus filhos, apesar de Isaac e Jacó, todos os seus filhos terem pecado, apesar de todas as nações do mundo terem pecado, Deus não desistiu deles. Deus não levou em conta esses pecados a ponto de dizer assim: essa é uma raça que eu criei, contaminada pelo pecado, de rebeldes, de impuros, de injustos e de idólatras, que viraram as costas para mim, que vão todos para o inferno como mereçam. Deus poderia ter feito isso, mas Ele não fez. Ele não levou em conta.
Ele não parou o seu plano de redenção por conta disso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não está dizendo que Deus fechou os olhos para não ver os pecados. Não, não. A justiça de Deus demanda que ele veja cada pecado que é cometido. Ele significa simplesmente que ele não levou em conta esses pecados para parar a revelação da sua justiça em Cristo Jesus. Paulo precisa explicar isso. É por isso que ele diz aqui que Deus fez isso para manifestar a sua justiça. E para explicar por que ele já não destruiu a humanidade antes, como ele deveria ou poderia ter destruído, mas para manifestar a sua justiça através da sua tolerância, tendo em vista, por que ele fez isso? Está aqui a explicação, no verso 26. Ele não levou em conta os pecados, né? Ou seja, ele não desistiu do seu plano, por quê? Verso 26, porque ele tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ele queria agora, no tempo presente, tempo de Paulo, não é? A época, o agora, aquele momento em que Cristo vem ao mundo, encarna, morre na cruz e ressuscita. É o agora escatológico, é o dia da redenção. Deus tinha desde o início o seu projeto de manifestar no tempo presente a sua justiça. Ou seja, verso 26 ainda, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Está resolvido o dilema. Como é que um Deus justo pode justificar pecadores? Como é que ele pode inocentar culpados? Como é que ele pode perdoar pecadores? A resposta é a cruz de Cristo. É na propiciação oferecida por Cristo na cruz do Calvário, é no altar do Gólgota, que Deus se propicia. E ele então agora, com base no que Cristo fez, justifica efetivamente aqueles que são seus. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Ele fez uma propiciação completa pelos seus, pagou os seus pecados, e Deus agora chama os seus eleitos, e os justifica e os perdoa completamente. A sua justiça infinita está satisfeita por um sacrifício infinito feito na cruz. As demandas infinitas da sua justiça estão completamente cumpridas na obediência perfeita de Jesus. Por isso ele pode nos justificar. 4 conclusões de Paulo, na forma de 3 perguntas retóricas. Primeira, verso 27. À luz de tudo isso, onde está, pois, a jactância? A jactância é a vanglória. É o homem chegar no céu, bater no peito e dizer, eu estou aqui porque mereci. Isso não vai acontecer. Mas onde está a vanglória do homem que bate no peito e diz, eu sou justo diante de Deus, eu faço o que é bom, eu sou melhor do que certas pessoas, eu não ando como outros andam, eu tenho uma certa moralidade. Onde fica a jactância à luz disso tudo que foi exposto? Resposta de Paulo. A jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não. Porque se a salvação é pelas obras, o homem pode bater no peito e dizer, eu estou aqui porque mereço, ao chegar na glória. Pelo contrário, pela lei da fé. A lei da fé é o Evangelho. O Evangelho exclui a jactância. Por isso, um crente arrogante é uma contradição em termos. Ou ele é crente, ou ele é arrogante. Mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o Evangelho exclui a jactância, exclui a arrogância, o orgulho. Nós devíamos de todos os povos da terra ser o povo mais humilde, gente. Porque nós entendemos isso. Nós entendemos quem nós somos, pecadores miseráveis. E nós entendemos que nós somos justificados gratuitamente por um Deus infinitamente justo, mediante o sacrifício completo e perfeito do seu Filho na cruz do Calvário. Isso exclui toda jactância, toda arrogância, toda vanglória. Segunda conclusão de Paulo no verso 28, da primeira pergunta, onde está a jactância? Resposta, excluída pelo Evangelho. Conclusão no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Segunda pergunta, verso 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Porque aí os judeus já poderiam entrar em campo e dizer, é esse o nosso Deus. E Paulo dizia, há mais de um? O Deus que existe é Deus somente dos judeus? Ele não é Deus também dos pagãos, dos gentios, de todas as nações da terra? A resposta é sim, só há um Deus. Logo, verso 29, Deus é Deus também dos gentios
visto que ele é um só, ele justificará por fé o circunciso, que é o judeu, e mediante a fé o incircunciso. Paulo aqui está rebatendo já o argumento judaico de que dizendo sim, mas essa salvação maravilhosa foi dada somente para os judeus. E Paulo responde perguntando, mas tem mais de um Deus ou só tem um? Só tem um, diria o judeu. Digo, se ele é Deus dos judeus, ele é Deus também dos gentios. Significa então que ele vai salvar os dois do mesmo jeito. Não tem dois caminhos, é um só. Deus justifica pela fé o judeu e justifica pela fé o gentio. Algumas vezes as pessoas me perguntam, um judeu vai para o céu só por ser judeu? Eu digo, não. Se ele não crê em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele vai para o mesmo inferno dos gentios, que também não creem nele. Não tem dois caminhos de salvação, não tem dois planos, não tem dois povos. Nunca teve duas maneiras de Deus salvar as pessoas, sempre foi da mesma forma. É o que Paulo está tentando afirmar aqui. Última pergunta, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta válida. Paulo, então você está dizendo que não tem mais lei para o cristão? Foi completamente anulada? Olha a resposta surpreendente de Paulo. Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a fé. Confirmamos a lei. Mas como assim o evangelho, então, da justificação pela fé, mediante a graça em Cristo Jesus, como é que isso justifica, ou de que maneira isso confirma a lei? A lei sempre será necessária para fazer aquelas três coisas que foram descritas no início, para calar a boca da nova geração, para colocar a nova geração debaixo da culpa de Deus e para revelar a nova geração pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus não foi abolida. Ela continua sendo a expressão da sua santidade e da sua justiça, da sua retidão. O que faz diferença agora é que Deus sempre tratou o seu povo com base nos méritos do seu Filho, que cumpriu plenamente a lei, referente ao Antigo Testamento e ao Novo, o povo do Antigo, o povo do Novo. A lei continua como sendo a expressão de Deus. É claro que ela teve aspectos que estavam relacionados com a nação de Israel, como, por exemplo, aquelas leis civis que se referiam a Israel enquanto nação. Israel tinha uma propriedade, tinha uma terra, tinha limites geográficos, tinha um governo central, tinha um exército, tinha um grupo de juízes, era uma nação, e Deus deu várias leis relativas à nação, que tem a ver com a nação de Israel, ou tinha a ver com Israel no passado. Não tem a ver com a igreja, já que a igreja é um povo espiritual, não é um povo geográfico. Nós não somos uma nação com limite geográfico, coisa nenhuma. Embora a Igreja Católica tenha pretendido isso, ao dizer que a sede da igreja é em Roma, Igreja Católica Apostólica Romana, e dizer que seu chefe é o Papa. Mas nós saímos disso, graças a Deus, no século XVI. A lei é confirmada porque ela continua como expressão da santidade de Deus. Lutero expressou isso de uma maneira muito boa. Ela disse que a lei nos leva a Cristo para a justificação e Cristo nos manda de volta à lei para a santificação. É mais ou menos assim. A lei mostra que eu sou um pecador, cala minha boca, me torna culpável diante de Deus. Eu me quebro diante de Deus. Eu digo diante de Deus, de que maneira eu posso ser justo diante do Senhor? Não há santidade em mim, não há mérito em mim, não há nada em mim. E Deus me aponta Cristo e o seu sacrifício na cruz, a propiciação oferecida pelos meus pecados. Eu, pela fé, vou a Jesus Cristo e lá eu sou justificado. E aí, cheio de alegria, de gozo, eu pergunto ao meu Salvador, Senhor Jesus, o que eu posso fazer para expressar minha gratidão? Por o Senhor ter morrido por mim, derramado o seu sangue por mim. O que eu posso fazer? Resposta de Cristo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão, lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não mentirás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho e não cobris coisa nenhuma do seu próximo. A lei me leva a Cristo para ser justo, Cristo me manda de volta à lei para ser santo. É claro que a lei, ela funciona como o caminho da gratidão. Ela não funciona como salvação, nunca funciona. Mas ela funciona como o caminho da gratidão. Como é que o justificado pode viver aqui nesse mundo para agradar a Deus? Ele vai fazer aquilo que Deus se agrada.
E a expressão da santa vontade de Deus está na sua lei. Então é isso que Paulo quer dizer. O Evangelho não anula a lei, ao contrário, o Evangelho confirma a lei de Deus. Ela continua como a santa expressão eterna da sua santidade e da sua vontade para conosco. E nós, pela graça de Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei, andamos na lei como expressão da nossa gratidão e não como uma busca meritória de valor diante de Deus. Não em busca da salvação, mas para mostrar que nós somos salvos. Essa ressalva de Paulo é extremamente importante, porque muitos cristãos pensam que a graça acabou com a obrigação moral, que a graça ela não requer mais que você não adultere, não minta, não roube, que a graça não requer mais que você obedeça às autoridades, a começar com seus pais. Eles pensam que a graça significa simplesmente que Deus aboliu todo e qualquer requerimento da nossa vida como cristãos. Passagens como essa aqui, e tem muitas no Novo Testamento, mostram a falácia dessa posição. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para sermos santos. Deus nos predestinou para sermos um povo santo. Nós somos eleitos para viver uma vida santa e reta aqui nesse mundo. O Deus que nos justifica é um Deus justo, reto, verdadeiro em tudo o que Ele faz. E Ele não vai querer outra coisa do povo que Ele justificou. Nós somos tratados por Deus como justos. Nós não seremos condenados mais pelos nossos pecados. Mas esse Deus justo deseja que nós vivamos na prática de maneira justa. E a justiça de Deus, ou a maneira prática de viver a justiça de Deus está na sua lei. É isso que ele diz com essa expressão. Nós não anulamos a lei mediante a fé, pelo contrário, nós confirmamos a lei. Queridos, as implicações dessa passagem são muitas. Eu creio que talvez a mais importante delas é a necessidade que nós temos de explicar ao povo evangélico o que é que significa a justiça de Deus no que se refere à nossa salvação. Tem muito legalismo no meio evangélico. Tem muitas igrejas ensinando os seus membros que para que eles sejam salvos e para que eles possam alcançar a justiça da parte de Deus, eles têm que seguir determinados rituais, fazer campanha, fazer propósito, dar dízimo e uma série de outras obrigações. E que isso é condição, guardar o sábado, e que isso é condição para que você seja justo diante de Deus. Deus nunca pediu essas coisas de nós como condição para a salvação. A graça de Deus se manifestou sem lei. Somos salvos e justificados gratuitamente. Os cristãos evangélicos levam um fardo muito grande imposto por falsos profetas, falsos apóstolos e bispos nas suas igrejas, que colocam esses fardos e essas exigências em cima dos cristãos e nunca falam da justificação pela fé, nunca falam da graça de Deus. Por isso tem muito cristão que não sabe o que é a alegria da salvação, o gozo de ser livre em Cristo, perdoado livremente. Eu me lembro quando a graça de Deus me alcançou aos 23 anos, o momento em que eu criei no Senhor Jesus, eu realmente senti como se um peso de 200 quilos caísse das minhas costas. A alegria, a liberdade, o gozo de servir a Deus em Cristo Jesus. Tem muitos crentes que precisam disso. Então nós precisamos pregar que o Deus justo, Ele justifica pecadores mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. A segunda implicação que eu quero tirar aqui vai no sentido contrário, eu já trabalhei um pouco isso aí. É que isso não significa que você agora não tem mais lei. Significa agora que você vai amar essa lei como expressão da sua gratidão a Deus. Esse é o uso da lei para nós cristãos, o manual de como agradar a Deus aqui nesse mundo. Quer agradar a Deus? Não tem outros deuses diante dele. Não faça ídolos no seu coração. Não se curve diante de imagens ou de expressões de qualquer criatura que haja nesse mundo, como se você a adorasse e servisse ela em lugar do Criador. Não tome o nome de Deus em vão. Leve Deus a sério. Não cante em vão. Não ore em vão, não leia a Bíblia em vão, não se comprometa em vão. Todos os mandamentos de Deus tomados a sério e vividos a sério diante dele. É dessa forma que nós podemos viver diante desse Deus justo e justificador
daquele que tem fé em Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos alegre diante desse evangelho maravilhoso. Amém. Obrigado.